Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e dessa vez na luta principal teremos Manel Kape no peso mosca enfrentando Asu Almabayev, tá? Um card que não é numerado, não tem cinturão e na minha expectativa tá um card mais ou menos, tá? Mas nesses cards geralmente que a gente tem surpresas agradáveis, espero que seja assim dessa vez. Esse UFC acontece lá no Apex, em Las Vegas, então não tem a galera, enfim, né? O card preliminar começa às 18 horas e o card principal às 21 horas. Vamos lá. Primeira luta da noite. No peso mosca temos o Charles Johnson contra o Ramazonbek Temirov. O Charles Johnson, 12º, mas não é favorito. O favorito é o Temirov com 56%. Ele paga 1,74 e o Charles Johnson 2,10. Lembrando que essas cotações são da parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil, que é a Stake. O link sempre está aqui embaixo do vídeo no comentário fixado. Se você quiser criar sua conta, acessar essas cotações, fazer sua fezinha, ou fazer fezinha em futebol, enfim, qualquer esporte, né? Tem um monte de coisa lá, um monte de promoção, tem um botão, né, da página promoções para você acompanhar tudo que tem por lá, enfim. Fica à vontade, tá? Vamos para a próxima, peso mosca, temos Luana Carolina contra Montana de la Rosa. Luana tem 55% de favoritismo, paga 1,76 lá na Stake e a Montana de la Rosa R$ 2,07. Na terceira luta, no peso pena, Denis Silva enfrenta Lucas Almeida, tá? O Lucas Almeida, um cara que eu gostei, né, de assistir as lutas dele e tal, mas tá como azarão. O Denis Silva paga 1,50 e o Lucas 2,60. Na próxima, peso mosca, feminino, André Ali enfrenta J.J. Aldrich. J.J. Aldrich tem 64% de favoritismo, paga 1,35 e a André Ali 2,50. Na próxima, peso galo, aqui um bom nome, Douglas Silva de Andrade enfrenta o John Castaneda e o Castaneda é favorito, 68%, paga 1,42 e o Douglas Silva de Andrade 2,88. E na próxima e última do preliminar, peso pena, mais nome brasileiro, Ricardo Ramos enfrenta o Shep Mariscal e o favorito não é o brasileiro de novo, né? Um monte de brasileiro azarão, né? Espero que eles surpreendam, né? Mas aqui o maior favoritismo do card preliminar, 80% de favoritismo para o Shep Mariscal. Ele paga 1,20 e o Ricardo Ramos 4,70. Meu amigo, é muita coisa, né? E entra no card principal, previsão de início de novo, 9 horas da noite, 21 horas. Temos o horário de Brasília, né? Categoria meio médio, Danny Barlow enfrentando Sam Patterson. E o favorito é o Barlow com 74%, mais um favoritismo grande. Ele paga 1,29 e o Patterson R$ 3,60. Na próxima luta, peso pena, Rider Amil. Eu nunca lembro se é Rider, se é Rider, sei lá. O Amil, ele enfrenta o William Gomi, e o William Gomi tem 67% de favoritismo, ele paga 1,43 e o Amil 2,85. Na terceira luta, peso pesado, temos Austin Lane enfrentando Mário Pinto, e o Mário tem 78% de favoritismo, paga 1,26 e o Austin Lane 3,95. Aliás, muitos favoritismos grandes, né, nesse card, o que pode ser interessante às vezes. Depois, no peso leve, Esteban Ribovitz, eu gosto de assistir esse cara lutando também, é legal. Ele enfrenta o Nasrat Hakparast e o Esteban Ribovitz tem 71% de favoritismo, paga 1,37 e o Hakparast 3,10. E na luta, na penúltima, né, no co-main event, temos peso médio, Cody Brundage enfrentando Julian Marques. E o Marques tem 61% de favoritismo, paga 1,61 e o Cody Brundage 2,32. E na luta principal, que eu vou falar um pouco mais, né, porque é a melhor luta do card, na teoria, no peso mosca, temos o sexto do ranking, Manel Kape, enfrentando o oitavo, Asu Almabayev. E o favorito é o Manel Kape com 68%. Ele paga 1,42 e o Almabayev 2,88. Essa luta mudou bastante, né? O Almabayev ia enfrentar um, depois outro, enfim, tá uma bagunça, né, para variar, mas essa é a luta, espero que não caia, que continue, e é uma luta interessante. Tá? São dois caras que estão próximos ali no ranking, como eu falei, e se a gente for pegar ali o momento dos dois, né, os dois vêm de vitória, né, o Manel Kape na última luta dele venceu o Bruno Silva por nocaute no terceiro round, na penúltima ele tinha perdido pro Mokaev, né, ele ficou uma série boa ali, né, de 4 vitórias seguidas, aí ele perdeu pro Mokaev na decisão unânime, aquela luta que foi horrível, né, que eu não gostei nem um pouco, acho que ninguém gostou daquela luta, uma expectativa grande, provocação, e foi uma porcaria aquela luta, só que depois ele nocauteou o Bruno Silva, fez uma luta
mais legal e tal. Isso foi em dezembro agora de 2024. E ele vai enfrentar o Arthur Almabaev, que é um cara que também vem de vitória, na verdade, de vitórias, né? Porque na última ele ganhou do brasileiro Matheus Nicolau, né, na decisão unânime, e ele tinha, antes dessa luta, 3 vitórias seguidas, né? Foi quando ele finalizou na primeira luta dele no UFC, ganhou bônus de performance, né? Finalizou o Ozzy Osbourne no segundo round. Aí depois ele pegou o CJ Vergara, ganhou na decisão, o José Johnson ganhou na decisão e o Matheus Nicolau também ganhou na decisão. Como deu pra ver, é um pouco diferente o estilo de um e do outro. O Almabaev é um cara que acaba ganhando ali na decisão, é um cara que tem muitas quedas, né? Ele tem 5 quedas de média a cada 15 minutos, isso é muita coisa. A precisão das quedas dele é muito boa, porque mesmo tendo 5 quedas de média, ele derruba 50% das vezes, então é um número muito chamativo. A defesa de queda dele é cerca de 50% ali, então ele é bom para derrubar, mas também é derrubado, né? Pelo menos segundo a estatística. E na trocação ele também é bom, né? Ele se defende de 60% dos golpes, a precisão dele é 56%, só que o volume de golpe dele e os golpes que ele recebe não é muito alto, né? E por quê? Muito provavelmente porque ele faz muito a luta no jogo da pressão, né, jogo na grade, derrubando, então ele ainda acaba não batendo muito, mas também não apanha muito porque fica mais grudando, né? E aí a gente vai pro Manel Cap, a gente tem quase que o oposto, né? A gente não tem uma média de quedas alta, né? Tipo, é 0,47 de média de queda a cada 15 minutos, ou seja, pouquíssimo. A precisão dele das quedas é 33%, então também não derruba tão bem. Defesa de quedas é interessante, 77% é um bom número, o que pode ajudar muito ele nessa luta, né? E o volume de golpes dele é 5 golpes, né, em média por minuto. Então é um volume muito alto, só que ele toma 4, né? Então, de novo, é aquele cara que bate bastante, mas também recebe, justamente porque é um cara mais da trocação. Então, como ele ataca mais em pé, ele também acaba recebendo golpes ali. Geralmente vai ter um diferencial muito grande, os caras que acabam indo bem na trocação, mas que também controla, né? Então, o cara que controla, bate no ground and pound, bate na grade, porque quando o cara bate na grade e no ground and pound, é mais difícil o adversário responder. Então, às vezes, o diferencial acaba sendo maior. Ou se o cara for muito bom na trocação, consegue bater bastante, tocar bastante, ter bastante volume, sem necessariamente apanhar bastante. É relativo. A precisão do golpe dele ali é de 56%, então assim, o Manel Cap na trocação é muito bom. Tem volume, bate muito forte, é preciso, se defende bem, né? Ele ataca bastante, mas tem quase 60% de defesa, então é muito bom. Movimento de cabeça, footwork, agressivo, coração, então assim, é um cara muito bom, né? Muito bom. Acabou realmente perdendo pro Mokaev e só nas 2 primeiras lutas que ele perdeu para ninguém menos na estreia contra o Pantoja e depois do Matheus Nicolau numa decisão dividida. Então ele vem muito bem, 20 vitórias, 7 derrotas e o Almabaev, como eu disse, não perdeu no UFC e vem com esse jogo mais de derrubar. Como é a luta principal, são 5 rounds. Então aqui entra aquele dilema. Será que o Almabaev tem condições de fazer esse jogo constante de pressão e de quedas e de controle por 25 minutos, né? Ou será que a estratégia dele, dentro da condição física dele, vai ser 1 ou 2 rounds trocando e terceiro, quarto e quinto, aí sim colocando a pressão. Aí é complicado, porque o primeiro e o segundo do Manel Cap pode ser perigoso para ele, né? Um cara que começa bem agressivo, bate forte, então é um pouco complicado, mas ele também se vira ali na trocação, né? Se precisar. Claro, não é do nível do Manel Cap, mas, né? Então, assim, e o Manel Cap? Será que ele vai explodir de começo? Porque ele sabe que depois ele pode ser amarrado? Então, depende muito de estratégia. É um confronto de estilos aqui, né? É um cara que nitidamente ataca com pressão, buscando a cabeça do adversário, muito agressivo, e um cara que gosta de grudar e derrubar. Levantou, derruba de novo, e derruba, e derruba, e derruba, e controla e pontua, né? Então, assim, eu acho que se o Almabaev tiver pulmão, né, para fazer esse jogo dele, de novo, é um jogo muito chato. Então, se você tem condições físicas de fazer esse jogo, é atualmente o melhor tipo de jogo que existe. Né? É o que o Merab faz e faz bem, o que o Khabib fazia, o que o Makhachev faz se precisar, o que o... A gente pode pegar até o Malhadinho, né? Que o Malhadinho também faz se precisar, né? Então, esse jogo de anti-jogo. Eu acho que ainda não temos uma estratégia que se fala, não, essa é a melhor estratégia contra esse anti-jogo. Ainda não tem, né? Realmente um jogo chato. Então, se o cara tem gás e é bom tecnicamente fazendo isso, é complicado. Então, eu acho que o Almabaev tem essa chance. Se ele tiver pulmão de fazer esse jogo, eu acho que ele vence. Tá? Ele tá como um razoável azarão, tá quase 70-30, mas eu acho que é justamente por conta disso, porque acham que em uma luta de 5 rounds e outra, não só isso, o Manel Cap defende bem queda, é forte, então eu acho que a galera não tá botando fé que ele vai conseguir controlar o Manel Cap, por ser também uma luta de 5 rounds. Então eu acho que é por isso, e eu até concordo, acho que a chance maior acaba sendo do Manel Cap conseguir imprimir sua força, seus golpes, acabar nocauteando, mas cara, 70-30 eu acho que é arriscar demais, onde tem um cara que derruba tanto.
tanto. Tá? Então, se o Almabaev vai e consegue derrubar, faz isometria, o Manuel Cap perde a pressão dos golpes, aí a chance dele perder uma decisão é grande, tá? Então, eu sou mais conservador, tá? Eu respeito e tenho medo de caras que têm um volume de quedas e antijogo e tal. Então eu colocaria o Manuel Cap 55% de favoritismo e detalhe, tá? Aqui é meu palpite, tá? Para aposta eu vou de Almabaev, né? Para colocar minha fezinha eu vou de Almabaev porque paga quase R$3 e inclusive também vou no método Almabaev e decisão. Mas enfim, é o que eu vou fazer, não tô falando para você copiar nada, tire suas próprias conclusões, mas resumindo, esse é o card, de novo, um card que eu não espero muita coisa, mas quando isso acontece, geralmente eu fico feliz, tá, com o resultado. Então tem nomes brasileiros, tem lutas legais, ok, mas realmente não tem nada que, tipo, que brilhe os olhos, né? Mas, em compensação, no final de semana seguinte, temos o UFC numerado. Poatan, Ankalaev e toda a turma ali, que aí é um baita card que eu não vou nem começar a falar aqui para não me empolgar. Mas é isso. Comenta a sua opinião aqui embaixo sobre o card, os seus palpites, enfim, o que você quiser. Se inscreve no canal, deixa o like e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!